Patrocínio Sebrae. Olá, seja bem-vindo ao Atitude BR, um programa feito para você que é empresário, que tem uma pequena e média empresa ou que está pensando também em montar um negócio. E hoje eu tenho o prazer aqui de receber o Mauro Terepins, que é vice-presidente de mercados da Ernst Young Terco. E a gente vai conversar sobre perspectivas para 2012. Então é bem interessante, fique ligado. Mauro, mais uma vez eu quero agradecer, o prazer de te receber aqui no programa. O prazer é meu, Thiago. Tudo bem com você? Tudo bem. Mauro, acho que antes de começar, o Mauro é vice-presidente da Ernst Young Terco, mas é um empreendedor. Queria que você contasse um pouquinho da tua carreira. Bom, na realidade, eu me formei na Fundação Getúlio Vargas em administração de empresa, há muito tempo atrás, e eu iniciei como a carreira de consultoria e depois que se estendeu para auditoria na Terco em 1982. Né? Então, Isso é uma empresa que você criou. Foi criada por mim, não tinha ninguém, né? Nós comecei sozinho, depois algumas pessoas vieram trabalhar conosco, mas na realidade foi um início bastante complicado. Foi em 1982, eu me lembro que era a Copa do Mundo da Espanha. O melhor time que o Brasil já teve. O melhor time que o Brasil já teve, e como eu adoro futebol, eu tinha tempo naquele tempo de assistir quase todos os jogos da Copa. Né? E os primeiros 2 anos foram muito difíceis, Thiago. Foram anos que, inclusive, eu tive vários momentos que eu pensei em desistir. Porque era muito difícil captar clientes, eu recebi muitos nãos, muitas negativas. Muita gente falava, você não tem experiência, como é que você vem oferecer serviço? E eu diria para você que muitas vezes eu tive mais não do que sim. Sim. Mas as coisas vão, quem trabalha, persiste. Eu fui procurando me especializar num nicho de mercado que as grandes e tradicionais companhias de auditoria não trabalhavam, que eram pequenas e médias empresas nacionais. Que é o foco nosso aqui. Exato. E aos poucos a gente foi subindo, a gente foi crescendo e depois de alguns anos, embora muita gente achasse que eu não iria ficar muito tempo nessa área, a empresa realmente se configurou, cresceu e ganhou corpo. Teve episódios importantes, eu me lembro em 90, quando houve o Plano Collor, e da noite para o dia, por exemplo, nós perdemos 20% dos clientes da receita. E não tinha dinheiro para pagar a folha de pagamento, porque o dinheiro estava confiscado. Né? Tá certo? Então eu usei a poupança pessoal e quitei a folha de pagamento e falei o seguinte, eu tenho que achar uma saída para poder compensar essa perda de clientes. Eu vou fazer, o Plano Collor foi numa sexta-feira e a gente montou um mega seminário na segunda-feira para orientar os clientes o que eles deveriam fazer. E isso aí trouxe alguns clientes de volta. Então essa é a dinâmica da pequena empresa que vai crescendo. Criando oportunidades a partir da crise. Você tem que tirar proveito em qualquer situação, quer dizer, o momento bom tem coisas favoráveis, o momento ruim também tem algumas coisas favoráveis, mas o mais importante é você persistir, é você realmente ser tenaz, tá certo? Sim. Você acreditar que dá para fazer as coisas, né? E realmente a empresa cresceu muito depois de 1990, até chegar no segundo ciclo de 20 anos de empresa, no ano 2000, quando, de uma forma assim, até inusitada em termos de mercado, eu resolvi abrir a sociedade. Então eu convidei 11 gerentes para se tornarem sócios e isso deu uma grande alavancada na companhia. Foi bom dividir. Foi fantástico em serviço, o pessoal falava, mas você deu 70% da empresa para os gerentes? Eu falei, sim, e eu tenho certeza que eu não vou me arrepender. E eu acho que foi uma das decisões mais sábias que eu tive na minha vida profissional. Foi saber que serviço tem um limite para o indivíduo como pessoa física. Né? Então, se você quer crescer e participar de coisas maiores, você tem que realmente compartilhar, você tem que saber dividir e com muita sabedoria. E isso deu um gás, depois a gente conseguiu uma boa associação internacional, que foi a Grant Thornton, em 2004, isso também deu uma alavancada significativa nos nossos negócios. Para quem não conhece, é uma outra grande empresa de consultoria. Da faixa das médias, né? E a gente foi crescendo e ganhando corpo até chegar em 2009 e 2010, quando nós éramos a maior empresa de auditoria do Brasil, com 700 profissionais,
mais de 1.300 clientes, abaixo das 4 grandes companhias, uma das quais hoje, orgulhosamente, eu faço parte. E aí chegou um momento de decisão. Quer dizer, eu ou continuava sendo a quinta, e teria que ser a quinta, porque nunca chegaria a ser uma multinacional, das 4 maiores, ou se acoplava a uma delas para poder continuar buscando horizontes maiores. E essa foi a segunda opção. Nós fomos procurados, convidados por 2 delas e acabamos fechando o negócio com a Ernst Young em 2010. Mas quem olha para trás, Thiago, é uma coisa assim, você não acredita. Você está com 700 pessoas, você começou sozinho, é uma vida. É uma história muito interessante e inspiradora. Agora, a pessoa, para tomar uma decisão dessa, nos momentos difíceis, se baseia muito mais nos números da empresa ou no que ela acredita? No que ela acredita. No que ela acredita. O número, para mim, é consequência. Então, eu acho que você tem que ter crença de que você vai dar certo, você tem que ter crença de que o negócio é bom. E se as coisas não estão indo bem, você tem que se movimentar sempre e arrumar coisas novas. E não ter medo de questionar. E não ter medo de admitir que você tem que mudar. Que você tem que constantemente se reciclar. Esse é o mundo de hoje. Exatamente. Quer dizer, a persistência vem de acreditar no negócio e em você, acho que principalmente, né? Porque se você não acreditar na sua liderança, na sua capacidade de fazer as coisas não vão acontecer. Exatamente. E a gente tem um mercado aqui no Brasil agora super para crescer e crescendo, não só no mercado consumidor e no mercado empresarial. Então, você considera que existem muitas oportunidades ainda para novos empreendedores? Eu acho que tem um festival, um caminhão de oportunidades, assim, para falar um português assim mais popular, porque o Brasil hoje é a bola da vez. E você sente que o Brasil é a bola da vez em todos os contatos que você faz. Então, você vê o número de investidores estrangeiros que existem hoje no Brasil, você vê o número de pessoas querendo fazer negócios, o crescimento em todas as regiões, é uma coisa impressionante. Se você visitar outros países, por exemplo, for para a Europa, for para outros lugares, você vai ver um certo imobilismo, você vai ver não se muda muito a sociedade, não se muda as pessoas, não mudam os negócios, tá certo? Completamente diferente do que acontece hoje aqui no Brasil. Mauro, a gente vai para um rápido intervalo. E a gente volta já. Conversando com o Mauro, a gente vai falar um pouquinho das perspectivas de 2012 e o crescimento econômico do Brasil. Não saia daí. Estamos de volta com a Atitude BR e hoje conversando aqui com o Mauro Terepins, que é vice-presidente de mercados da Ernst Young Terco. E a gente vai falar agora sobre 2012. Mauro, muita gente falava que esse era o ano que ia acabar o mundo. Como é que está a perspectiva? Vai acabar ou para o Brasil está muito bom? Não, eu não sei se o mundo vai acabar. Acho que ninguém sabe hoje, na realidade. Tá? Mas eu acho que o Brasil ainda vive um bom momento e a perspectiva que hoje, com relação ao Brasil para 2012, ainda é bastante positiva. Nós vamos ter talvez uma pequena redução na taxa de crescimento em relação aos últimos 2 anos, mas de uma forma geral, eu acho que o Brasil vai seguir em frente. Mauro, como é que você está sentindo 2012 na perspectiva dos seus clientes? O que eles estão dizendo? Eles estão apostando, estão confiantes, estão achando, como você falou, vai ter um crescimento menor, eles vão segurar investimento, como é que está? Eu acho que não vai haver, vamos tentar separar um pouquinho, quer dizer, com relação aos empresários e pequenos e médios nacionais e depois as grandes corporações. Eu acho que é interessante a gente fazer uma pequena divisão. Eu acho que as grandes corporações vão continuar investindo no Brasil. E isso a gente vê em todos os sentidos, quer dizer, vê em todos os lugares, inclusive não somente São Paulo, Rio, que é um capítulo especial, mas os outros estados do Brasil, a gente sente a presença cada vez mais firme do capital estrangeiro, buscando, inclusive, não somente uma entrada e saída rápida, mas como, inclusive, fazer negócio e se estabelecer aqui no Brasil. Porque você não tem no mundo hoje grandes oportunidades, melhores do que aqui. Você tira a China, a Índia, que ainda tem muitas questões para serem respondidas, tá certo? A China ainda é uma incógnita, em certos sentidos, do ponto de vista de organização social. A Índia é um país, mas na verdade não é só um país, são muitos países juntos, tem conflitos raciais, étnicos e assim por diante. E o Brasil é uma ilha de tranquilidade em relação ao resto. Então eu acho que, do ponto de vista de grandes corporações, o Brasil é um refúgio seguro e bom
e que dá retorno de capital. Tá. Agora, o que pode ocorrer é um refluxo de capitais em função de que as empresas nos Estados Unidos, na Europa, etc., necessitem dos seus recursos repatriados para poder fazer frente aos seus compromissos. Sim. Do ponto de vista do empresário médio e pequeno, que normalmente é menos voltado à economia exportadora, eu acredito realmente que o mercado interno do Brasil vai continuar sendo bastante favorável em quase todas as atividades, em quase todos os ramos econômicos. Eu acredito que o Brasil vai continuar crescendo e vão surgir muitas boas oportunidades de negócio, não só em 2012, como eu acho que 2013, 2014, a não ser que haja um cataclisma mundial que é incontrolável. Agora, falando em crise financeira da Europa, enfim, isso de alguma forma afeta uma empresa pequena ou ela nem precisa levar isso em consideração? Não, eu acho que tudo tem que ter cautela. Quer dizer, se a empresa não é exportadora, se ela não depende do mercado externo, então eu diria que o mercado interno é um pouco mais sossegado, é um pouco mais tranquilo. Mas não dá para você ficar totalmente dissociado do que acontece no mundo. Não dá para você ignorar uma Europa. Tá. A Europa tem um peso na economia mundial. E se ela realmente continuar tendo os problemas que ela tem hoje, não achar soluções, é muito difícil, porque você sente lá que existe um imobilismo político e social muito grande, então você pode ter algum tipo de consequência do ponto de vista de encadeia dentro do cenário econômico internacional, e aí vai incluir um pouco o Brasil também. Claro. Mauro, questões macroeconômicas ou crise financeira, como a gente estava falando, numa empresa pequena, isso cabe ele analisar esse tipo de questão e colocar no seu planejamento, se precaver? Como é que funciona uma pequena empresa? Ou não precisa fazer nada disso? Precisa tomar cuidado para não virar uma neurose esse assunto. Tá? Exato. Acho que pequena e média empresa tem uma vantagem. A decisão é muito rápida e a implementação mais ainda. Então, acho que tem que trabalhar com um cenário conservador, eventualmente um cenário mais otimista, certo? Conviver, olhar para os dois, mas você não precisa se preocupar tanto com isso. Quer dizer, se um dia acontecer uma situação, você tem um mecanismo de saída muito rápido, o que não é verdade nas grandes corporações, onde qualquer movimentação demora, eu costumo dizer que corporações de grandes mudanças demoram meses, e as pequenas empresas demoram horas. Exatamente. Agora, um empresário de pequena empresa, olhando esse cenário, de qualquer forma, ele também, por mais que ele possa tomar essa decisão rápida, ele precisa sempre também estar se munindo de informações e ficar de olho, né, do que está acontecendo. Não pode ficar totalmente a par dos assuntos. Né? Tiago, o pequeno e médio empresário tem que conhecer o seu negócio, o ambiente que ele está vivendo, tem que conhecer a economia do país que ele está operando e tem que saber um pouco do mundo também. Exatamente. Quer dizer, tem que se informar. Tem. Ir atrás da informação. Tem. Eu acho que isso é fundamental e acompanhar tendências também. Quer dizer, eu acho que buscar novidades, quer dizer, tudo isso faz parte do processo do conhecimento. Frequentar feiras, por exemplo, internacionais dos produtos que ele opera. Então, eu acho que quanto menos isolado e quanto mais ele puder abrir o horizonte dele, mais ideias virão e ele vai ter maior capacidade de defesa quando tiver uma crise. Exatamente. Agora, o Brasil, com esse cenário, enfim, positivo, principalmente agora vindo os eventos esportivos que estão vindo para o Brasil, eu sei que a Ernst Young Tech também é uma das empresas que está apoiando, né, o Rio 2016. Perfeito. Para as pequenas e médias empresas, tem muitas oportunidades aí. Como é que se preparar para essa oportunidade? O grande problema vai ser dessas empresas identificar quais são essas oportunidades e aonde elas estão. Exato. Que vai ter. A quantidade de recursos que vai entrar aqui, que já está entrando e que vai entrar aqui, tanto do ponto de vista de capital internacional, como até do ponto de vista de poupança nacional, que vai ser aplicado aqui no Brasil, é incomensurável. Nós estamos falando de investimento de centenas de bilhões de reais. Nós estamos falando de investimentos em infraestrutura, em hotéis, em estádios, aeroportos. Vão começar agora o processo de privatização, vai começar os aeroportos, então as primeiras licitações. E tudo isso normalmente é capitaneado e é conquistado e é gerido por grandes companhias. Mas debaixo dessas companhias tem a cadeia de fornecedores. Exatamente. Então você tem milhares e milhares de players, de agentes econômicos que vão atuar nesse sentido. Exato. E aí que você tem que ser ágil, você tem que buscar a oportunidade. Porque uma pequena parte de um grande negócio, de uma grande operação, de um grande fornecedor, pode ser um volume imenso para um pequeno.
Exato, exatamente. Então, eu acho que realmente nós vamos ter no Brasil um sem número de oportunidades em todos os ramos de atividade, desde alimentação, fornecimento. Imagina o que vai acontecer aqui, por exemplo, em termos de roupas, vestuário, alimentação, transportes, infinito. Brindes, turismo, serviços. Serviço, tudo quanto é jeito, quer dizer, vai Exato. aumentar a quantidade de ônibus, vai aumentar a quantidade de... Então, que você vai precisar de motorista, vai ter mais consumo de gasolina. É uma cadeia em tudo isso. O Brasil está Certo. pronto para financiar esse crescimento? A pequena empresa está tendo acesso a crédito, maior acesso a crédito, mais facilidade? Fácil que antigamente. Ela ainda não se move muito, ela ainda está meio presa no tradicional capital de tiro de banco. Sim, sim. Certo? Mas já tem algumas linhas do BNDES, já tem algumas linhas que você pode tentar captar de recursos, você pode arrumar também, inclusive até organizar joint ventures, você pode criar, você pode ousar, certo? Porque vai ter muita gente querendo achar parceiros locais aqui no Brasil, que não querem entrar e operar sozinhos. Então essa é a oportunidade. Mauro, quero falar mais um pouquinho sobre isso. A gente vai para um rápido intervalo, não saia daí e a gente volta a falar um pouquinho de crédito para as pequenas e médias empresas. Voltamos com a Atitude BR e hoje falando com o Mauro Terepins, que é vice-presidente de mercados da Ernst Young Terco. E no bloco anterior a gente estava falando sobre crédito para a pequena e média empresa. E aí o Mauro estava me falando que existem outras formas de crédito, além do usual capital de giro. Fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que você tem as mais diversas modalidades de financiamento, você tem uma queda de juros real nos últimos anos no país, nos últimos meses, maiormente, mas eu acho que você pode buscar também financiamento e funding em outras formas. Quer dizer, você tem hoje uma série de private equities aqui atuando no Brasil, você tem bancos de investimento, você tem muita gente interessada em fazer negócios também, então muitas vezes você pode até pensar em fazer, a gente costuma dizer equity, quer dizer, você pode até pensar em ter sócios para os seus negócios, né? E outra possibilidade também é você pensar talvez alguma coisa em termos de fusões, em termos de associações, que isso também pode ser bastante benéfico. Sim. E você não depender simplesmente daquele aquele financiamento de capital de giro bancário, que normalmente não é das coisas mais baratas que existem, né? Sempre quando eu converso com empresários, principalmente de pequena e média empresa, ele fala, poxa, não consigo, não tem crédito no Brasil, não tenho, aonde que eu vou buscar? Tem uma dificuldade em saber aonde estão esses créditos. E realmente o banco é o primeiro lugar, porque o gerente lhe oferece. Não é? E aí a gente está falando de BNDES ou de Private Equity. Isso está disponível para essa pessoa? Ela consegue buscar onde que se informar, enfim? Eu acho que hoje você indo buscar em associações de classe, em federações de comércio, de indústria e procurando também empresas de consultoria dos mais diversos tamanhos, quer dizer, você consegue de repente identificar algum tipo de oportunidade. Tá. Agora, é essencial quando você está pensando em tomar algum crédito, o que você considera isso importante a pessoa analisar antes de tomar o crédito? Por que ela está tomando? Para quê? É só para pagar dívida? É para expandir? O que é o mais importante nessa análise? O importante é realmente saber qual é a finalidade da obtenção do crédito. Eu sempre acho que financiamento é uma coisa bem-vinda, embora no Brasil você nunca praticasse muito isso, até pelo alto custo que ele tinha, mas eu acho que normalmente esse tipo de funding tem que ser correspondido com investimento. Tá. Eu não gosto de empréstimo para pagar despesa corrente. Eu costumo dizer que esse dinheiro normalmente vai para o lixo. Sim. E você não recupera e você se atrapalha depois. Tá. Então, eu acho que realmente eu gosto de empréstimos, mas sempre associados a investimentos, a expansões. Sim. Então, é importante a pessoa ter um planejamento para 2012. Qual é a expansão da empresa, onde que ela vai se posicionar no mercado e aí sim analisar esse mercado e quanto que ela precisa para entrar nesse mercado. Né? Exatamente, exatamente. E aí, nessa questão do crédito, o quão importante é a empresa estar profissionalizada na hora de buscar, na hora de acessar um crédito diferente, como a gente estava falando, de repente um investidor ou um investidor de fundo, um BNDES, ela está regular e formalizada? Eu acho que a condição sine qua non, quando você tenta operar nesse tipo de mercado, você tem uma empresa razoavelmente bem organizada, estruturada,
e com transparência. Uhum. Acho que esse é um conceito que cada vez é mais exigido nesse ambiente de negócio. Quer dizer, quem não é transparente, quem não tem as suas contas em ordem, quem não pode mostrar a realidade, dificilmente vai conseguir parceiros. Exato. Então, acho que nesse momento é o momento também de se organizar um pouco nesse sentido, mas eu acho que a pequena e média empresa tem que entender que isso é importante, tem que investir um pouco nesse sentido, mas o remédio não pode virar doença. Sim. Quer dizer, eu não posso também gastar mais do que eu posso para tentar organizar uma coisa que eu não tenho. Exato. Então, essas coisas costumam andar mais ou menos juntas. Eu sempre acho que eu tenho um princípio que é o seguinte: você faz um negócio, vende, produz, está andando, é viável, aí você começa a organizar. Quem tenta fazer o contrário, quebra. Excesso de organização ou também não organização nenhuma. Chapéu grande e cabeça pequena cai. Agora, falando em consultoria no mercado de vocês e atuando com pequenas e médias empresas, você tem visto que as empresas estão procurando se regularizar, se formalizar, porque o processo da consultoria ajuda nisso a realmente ter os melhores padrões aí corporativos, né? Tiago, mudou muito de 10 anos para cá. A palavra de ordem hoje é outra. Quem não está organizado, quem não tem transparência, quem não pode mostrar seus números, está fora do mercado. Não tem oportunidades, ele vai ficar sempre com o pior empréstimo, com o custo mais alto, ele vai ter o pior cliente, certo? Ele vai ficar isolado. Hoje mudou. Antigamente as pessoas, eu diria, o Brasil tinha uma mentalidade muito de pessoa física rica e jurídica pobre. Sim. Certo? Hoje em dia as pessoas estão começando a olhar com mais carinho a pessoa jurídica. Exatamente. Uma coisa que era muito comum no Brasil é realmente a sonegação de impostos, ou a pessoa não passar pelo caixa da empresa. Isso está mudando, as pessoas estão... Isso está ficando marginal e reduzido mais ao micronegócio, certo? Porque hoje em dia, inclusive, tem mecanismos inteligentes do governo, quer dizer, no sentido que ele criou o Estatuto da Microempresa, uma tributação diferenciada, lucro presumido, quer dizer, tem uma série de coisas, tem muita coisa para avançar, inclusive no ponto de vista de Estado, de município, mas eu acho que hoje o ambiente é bem mais favorável, hoje você consegue operar na legalidade, na formalidade, de uma forma muito mais saudável do que antigamente. Sim, sem dúvida. A ordem antigamente, e você pode observar, Thiago, pelo seguinte: o Brasil cresceu 3%, 4%, 5% ao ano e a arrecadação cresceu 15%, 20%. Exato. E as alíquotas não aumentaram, quer dizer, nos últimos anos. Então você vê que realmente você tem uma parcela do ambiente econômico, do mundo econômico, que se está transferindo da informalidade para a formalidade. Quer dizer, para você que está nos assistindo, é um empresário de pequena e média empresa, ser formal já não é mais uma condição realmente de valorar a sua empresa. Ou você é formal ou você está fora do negócio, né? Você está fora do mundo dos negócios. Exato. E eu diria mais o seguinte: se o seu lucro depender da sua obrigação fiscal, feche o seu negócio. Exatamente. Porque, na verdade, esse negócio não está dando lucro nenhum. E não vai ter futuro. E não tem futuro. Não vai ficar para os filhos e tudo mais. Não vai. Vai criar um problema para os filhos. Vai criar um passivo, exatamente. Mauro, vocês estão apoiando a Rio 2016. Como isso é importante para a empresa, para vocês, enfim, aumentarem o mercado, o crescimento, o conhecimento da Ernst Young Terco? Como é que vocês estão? Por que vocês apostaram nisso? Eu acho que nós somos muito orgulhosos de poder apoiar os Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. Para nós é uma enorme satisfação, a gente lutou muito para conseguir isso, porque isso dá um orgulho corporativo muito grande. E não só isso, quer dizer, nos coloca num contexto que eu acho muito interessante, que é das Olimpíadas, que é um evento que tem uma repercussão política, social, de etnias extremamente importante. Acho que é o único ambiente, se você pensar bem, Thiago, onde você pode ter todos os países se confraternizando, convivendo conjuntamente, tá certo? Esquecendo as diferenças religiosas, étnicas e assim por diante. Então, eu acho que poder patrocinar, poder apoiar um evento desse tipo, estar inserido e identificado com isto, isso é a própria essência da Ernst Young no mundo. A Ernst Young está presente em todo o mundo, em todas as nações praticamente. Então, para nós, é um orgulho nacional com repercussão internacional. Uma combinação de valores. Exatamente. Legal. Mauro, infelizmente o nosso tempo encerrou. Eu quero agradecer mais uma vez. Tenho certeza que seus ensinamentos, suas lições e sua palavra aí de persistência para os empresários foi muito interessante. Muito obrigado.
Eu que agradeço e ficaria muito feliz de poder voltar a outras oportunidades. Sempre. Muito obrigado. E para você que é uma pessoa de sucesso, a gente tem uma caneta aqui para você da Schaefer, para agradecer você ter vindo aqui no programa. Muito obrigado. Eu que agradeço. Se você quiser saber mais sobre crédito, financiamento, empreendedorismo, micro e pequena empresa, média empresa, acesse o nosso site, atitudebr.com. Eu sou o Thiago Aguiar e eu desejo sempre muito sucesso a você. Até mais.